Diego, você sempre fala nos vídeos que você pratica o budismo Nichiren, uma linha de budismo que é do Buda Nichiren Daishonin. Mas me fala aí, por que o budismo Nichiren? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado, onde eu, Diego Esperandil, sempre vou trazer aqui para você explicações, resumos, reflexões para que a gente possa entender o conceito de ser praticante do budismo Nichiren, do budismo como um todo, e por que então agora o budismo Nichiren ele é tão importante na questão se tem vários tipos de budismo. Fica comigo até o final que você vai entender melhor aqui. Vamos lá, começar pelo conceito histórico, né? O budismo ele surgiu mais de 2.500 anos atrás. O primeiro Buda chamado de Buda histórico foi o cara chamado Siddhartha Gautama. Quando ele atingiu a iluminação, ele entendeu o sentido da vida, ele entendeu o que seria a felicidade absoluta. Ele mudou, foi chamado de forma diferente, foi chamado de Sakyamuni ou Shakyamuni. Por quê? Porque ele era filho, né, de um rei, ele era um príncipe que abriu mão de tudo, e então era o clã do Sakya, do Shakya. Então, Shakyamuni é o sábio dos Shakya. Tá? Então a gente sempre vai falar aqui nesse canal de Sakyamuni ou Shakyamuni. Tá? Quando ele atingiu a iluminação, até o final de sua vida, ele ensinou mais de 80 mil ensinos, também chamados de sutras. Tá? Então ensino em sânscrito, lá na língua indiana, é sutra. Ele ensinou mais de 80 mil sutras. Uau, Diego, então a gente precisa saber todos esses? Não, porque nos últimos 7 anos de vida dele, ele ensinou um sutra, que é o chamado Sutra do Lótus. E esse que é o grande X da questão. Quando a gente fala de 80 mil ensinos, né, significa que desde quando ele atingiu a iluminação até chegar no Sutra do Lótus, ele tentou de muitas formas ensinar as pessoas como buscar essa mesma compreensão. Então significa que ele teve que mudar milhares de formas a sua didática e ao mesmo tempo ele também melhorou milhares de vezes a sua percepção. Ele evoluiu nessa percepção da própria iluminação. Então, cada sutra ali vai ensinando um pedacinho da vida dele, né? A forma que ele pensava, a forma que ele ensinava para as pessoas, e ainda assim, nenhuma dessas formas ela era prática, incisiva, resumida, instantânea, para a pessoa chegar lá e, pum, ter a condição de atingir o estado de Buda, que não é uma posição sobrenatural. Estado de Buda é a percepção, a mesma percepção do Buda, a mesma condição de felicidade absoluta. Então, tal qual o Buda, tá? É simples assim. O estado de Buda, o estado máximo de felicidade absoluta, é ter a mesma paz, tranquilidade e serenidade, assim como o Buda ensinou e atingia, né, frequentemente. E isso é muito interessante, porque se eu estou falando disso, significa que o mais interessante é o último sutra, o Sutra do Lótus. Mesmo ensinando 80 mil ensinos e o Sutra do Lótus, quando ele morreu, nada estava escrito. Olha só, as pessoas, os discípulos dele, eles se reuniram para ficar memorizando todos os ensinos dele e começa ali as ramificações budistas, porque uma galera preferiu alguns sutras, ou uma outra galera preferiu outro, uma forma de praticar, uma forma de outra. Tem inclusive aqui um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá no começo, que foi uma live onde eu falo do ensino Hinayana e Mahayana, também falado de, o Hinayana é também chamado de Theravada. São ramificações para onde foi caminhando o ensino do Buda, tá? Mas essa aqui é a coisa mais interessante. O Sutra do Lótus, ele ficou ali 7 anos falando da mesma coisa, onde o Sutra do Lótus é como se fosse um livro de 28 capítulos, tá? 28 capítulos. E nesses 28 capítulos tem 2 que a gente recita, que a gente pratica até hoje, que é onde ele ensina sobre
meios apropriados de atingir a iluminação e a extensão da vida, ou a eternidade da vida. Então ele condensa tudo isso, ele ensina, deixa claro como a gente colocar no nosso dia a dia esses conceitos profundos para atingir essa iluminação. E beleza, até aí, né? Foi lá o Buda Shakyamuni. Mas, e aí, bom, voltando aqui, ele ainda fala o seguinte, esse sutra ele é tão importante porque nesse sutra ele deixa claro ali uma coisa que em muitos outros ensinos não deixa. Coisas simples, por exemplo, como todas as pessoas têm a condição de atingir o estado de Buda. Então, olha como eu falei da evolução. Tinha sutras que falavam, mulher não pode atingir a iluminação. Olha só como que é a coisa. Mas depois ele foi evoluindo. E nesse último sutra, no Sutra do Lótus, ele já falava, todas as pessoas têm condição de atingir o estado de Buda. Todas as pessoas têm a condição de ser um Buda. Todas as pessoas têm a condição de ser felizes plenamente. E a coisa foi andando. Mas, né, essa sabedoria ficou ali perdida dentro do sutra, né? Como colocar isso de maneira prática. Os anos, os séculos foram passando, mas quando já virou um livro escrito mesmo, o Sutra do Lótus, um dos tradutores, que foi o Kumarajiva, e depois ali no século VI, o Tiantai, na China, eles pegaram o Sutra do Lótus e tinha ali já uma deixa, que foi o título do Sutra do Lótus, que em sânscrito era Sadharma Pundarika Sutra. Em chinês já ficou ali Myoho Renge Kyo. Myoho é lei mística, Renge é flor do lótus ou causa e efeito. E Kyo, que era o Pundarika Sutra, ele é os ensinos do Buda. Ou seja, tudo, né, que existe dentro do Dharma, do conhecimento do Sutra, dos ensinamentos da iluminação, tá? Aí que tá a coisa. Ficou ali uma deixa. Mesmo assim, esses caras que traduziram e ensinaram, deram mais um empurrãozão ali no ensino do budismo, ainda não ficou de maneira prática, mas ficou ali o títulozinho como se fosse uma dica. Já era recitado, já era citado o sutra, né, o título do Sutra do Lótus, mas ainda de uma maneira não incisiva. De repente, mais alguns séculos para frente, século XIII, já no Japão, uma criança que foi aprender o budismo, né, uma escola budista, se tornou monge, né, se formou, né, se tornou monge. E depois, lendo tudo, ele, tô sacando uma coisa aqui que essa galera, não é possível que essa galera não sacou até agora. E aí entrou um negócio muito louco, porque ele percebeu que ele era o Buda, né, com todo o desfecho, e aí a gente vai saber de uma outra hora a história toda do Buda Nichiren Daishonin. Ele vai falar ali onde ele sacou que ali ele era o Buda dos últimos dias da lei. Por quê? Porque quando ele entendeu o Sutra do Lótus, ele percebeu que uma forma de condensar todo o ensino do Sutra do Lótus e poder colocar de maneira prática para que a pessoa ela pudesse elevar, né, trazer essa iluminação de maneira prática, quase que instantânea, ele pegava o título e aí ele percebeu que essa lei de causa e efeito que atua sobre, né, tudo nos ensinos do Buda, do Dharma, então eu tenho que me devotar a isso. E aí ele adicionou o Namas, o Namu, que a gente fala Nam, abreviado, para que pudesse ficar de uma forma fácil, mais rápida, mais musicada, num compasso perfeito, que é o Nam Myoho Renge Kyo. Quando ele fez isso, ele percebeu, uau, agora sim as pessoas podem atingir a iluminação. E ele começou a fazer o quê? Ele falou, eu preciso ensinar, porque tem várias escolas budistas aqui, a galera tá fazendo tudo errado. Tá falando, cada um falando ainda uma outra coisa diferente, e não é o que o Buda Sakyamuni falou. E então essa galera não tá realmente. E o Japão tinha todo um contexto de guerras, tal, umas ameaças que poderiam acontecer, e ele chegou a prescrever para os governantes e falando, galera, vocês são escolas budistas, tal, se vocês não praticarem do jeito certo que o Sakyamuni falou, e eu tô condensando aqui, agora tem o mantra, né, o Nam Myoho Renge Kyo,
a gente vai passar por muito perrengue. E eles fizeram o quê? Olha, eu acho que esse cara tá falando asneira, vamos mandar ele ficar quietinho ali, né? E aí entra um negócio muito louco, porque pensa você, vamos supor que você ache um livro na rua, ali caiu o livro de alguém e tal, você achou, e é um livro velho, um livro, nossa, muito antigo, você percebe que é um livro muito antigo. Aí você pega para ler, de repente você tá lendo, e você começa a perceber que o assunto é interessante. Fala sobre realmente aplicar a sua vida, transformar todas as condições. E de repente você começa a perceber nas entrelinhas, no contexto, que ali tem uma palavra mágica que pode transformar toda a tristeza em felicidade. Olha só. Nas entrelinhas, como se fosse um código que você começa a perceber ali e fala assim, nossa, mas tem aqui é como se fosse um código e eu estou decifrando. E vira uma palavra mágica, que todas as pessoas que recitarem, pum, vira a felicidade. E aí você recita e você fala assim, meu, isso é verdade, a tristeza se transforma em felicidade. Qual vai ser a sua reação? Com certeza você vai querer falar para todo mundo. Só que, né, de repente isso entra, por exemplo, na nossa sociedade atual, entra em conflito com muitas religiões que têm, né, muitas outras matrizes, né, cristãs ou de outras regiões, matrizes africanas. Existem muitas religiões, muitas fontes religiosas, monoteístas, politeístas. Mas você fala assim, meu, mas essa palavra aqui deu certo. Você começa a falar. E algumas pessoas elas começam a fazer também porque você fala com uma crença tão vislumbrada que as pessoas vão fazer, deixa eu ver como que é isso aí. E de repente elas começa a dar certo também. E de repente falam, nossa. Só que aí, como tem pessoas de outras religiões, de repente as pessoas que são de outras igrejas, outras comunidades, começam a sair, começam a praticar e falam assim, poxa, mas o fulano tá certo. E aí de repente o líder daquela comunidade, daquela religião, daquela igreja, fala assim, opa, peraí, por que essa galera tá tudo indo para lá? E aí começa a ir atrás e começa... Então pode gerar um conflito, né? E foi o que aconteceu com o Nichiren Daishonin. Ele começou a falar, as pessoas começaram a questionar, ele começou a responder, colocar dados e fatos ali, comprovar, né, que a coisa tinha sentido. As pessoas elas começaram a praticar, começou a dar certo, e aí várias pessoas começaram a sair de suas escolas budistas, outras que eram pessoas leigas, pessoas da sociedade, começaram a acreditar e não ir nas outras, né, nos templos, e começaram a seguir o Nichiren. E aí de repente as pessoas lá, os líderes das escolas budistas começaram a ficar meio pé da vida. E os governantes, né, que também tinham certa influência, também. Então, ali entrou uma outra coisa que é muito importante, que foi a prova. Então, mesmo existindo conflito, e quando eu falo conflito não é arranjar briga, tá? O conflito é pessoas realmente questionando e de repente sentindo, provando e comprovando. Quando existe isso, ele teve a prova, porque nisso ele foi perseguido. Ele foi ameaçado de morte. Tentaram decapitar ele e não conseguiram. Mas, e aí? Ele percebeu que era verdadeiro. Não só por ele, pelas pessoas também que tentaram por muitos anos e seguiram ele e comprovaram isso, tá? Então, Diego, por que o budismo Nichiren? Por causa disso. Porque ele é a prova de que a gente chama ele inclusive de o Buda original. Como assim, Diego? O Buda original significa que o outro não é verdadeiro? Pelo contrário, é o Buda que seguiu, que trouxe de novo a origem, o Shakyamuni, o ensino dele, o Sutra do Lótus, na prática, para os últimos dias da lei, para os dias de conflito para a eternidade, os 10.000 anos ou mais que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, né? Buda Nichiren, ele viveu 800 anos atrás, então tá perto.
E nós estamos no dia a dia percebendo que ainda é verdade. Então a coisa se proliferou ali, né, no Japão, depois na década de 60 veio para o Brasil e para o mundo todo, e hoje mais de 13 milhões de pessoas conhecem, praticam, são afiliadas até da organização e, né, comprovam o budismo Nichiren, o Nam-myoho Renge-kyo, em suas vidas. Faz sentido para você? Então, basicamente era isso que eu queria dizer sobre por que então o budismo Nichiren se tem tantos outros. Só por tudo isso aí, tá? Se tiver algum questionamento, pode colocar aqui que eu vou adorar discutir com você, poder realmente, né, conversar sobre isso. Mas ó, se você já gostou e ficou até o final, clica aqui no gostei, no like, tá? Se você não gostou, pode dar um dislike. Se você quer comentar alguma coisa, por favor, me fala aqui que eu vou ficar muito feliz de saber o que você achou, tá? E, melhor ainda, tem um botãozinho ali, compartilhar. Clica nele, manda para os grupos de WhatsApp, para os grupos, para as pessoas que você mais gosta, que de repente quer saber disso e não estava sabendo até agora, tá bom? É isso. Muito obrigado, da minha parte é só aí. Tchau, tchau!